e ele saca a peça, mano, saca quadrado e pá. Você é louco, Pereira Funk, só fudeu. Salve família, boa pra nós, professor Pereira aqui na voz, professor de Geografia e História formado pela Unesp, certo? E hoje a gente vai montar um mapa mental pra gente estar estudando aqui a Primeira Guerra Mundial, família, certo? É uma aula aí que eu sei que a geral gosta, então pega a visão aí, se liga, até porque ela é bem cobrada também nos vestibulares, certo? Aí você fala, quem acompanha meu canal pode pensar, aí professor, hoje você não pôs foto sua aí no mapa, será família? Você consegue ver embaixo da máscara? Se liga, pega a visão, inclusive, que vocês vão entender por que essa máscara aí na aula de Primeira Guerra Mundial, beleza? Bom, então vamos lá, vamos começar como? A gente vai dividir aqui entre os motivos para a Primeira Guerra Mundial duas fontes de conflitos. Conflitos que eu vou chamar de conflitos ocidentais e os conflitos que a gente vai chamar de conflitos eslavos, que tem relação aí com o pan-eslavismo, com o movimento eslavo. Firmeza? Então vamos começar com os primeiros conflitos, que são os conflitos então ocidentais. Entre eles começam muito antes da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial começa, de fato, em 1914. Mas desde 1870, quase 50 anos antes, já tinha um conflito muito grande entre França e Alemanha por causa de uma região da França chamada de Alsácia e Lorena. Era uma região que tinha muitos minérios e a Alemanha invade essa região e domina essa região que até então era francesa, já surgindo aí uma rivalidade muito grande entre os dois países, movimentos nacionalistas fortes entre os dois países. E já é o primeiro ponto aí, um dos primeiros motivos para o surgimento da Primeira Guerra Mundial, beleza? Além disso, a gente tem conflitos relacionados à hegemonia industrial, relacionados à Revolução Industrial. A Inglaterra, para quem já assistiu a aula sobre revoluções industriais, vou deixar aí para vocês pegarem essa visão, a Inglaterra é o primeiro país a passar pelo processo de revolução industrial e era o país mais desenvolvido nesse quesito industrial. Mas a Alemanha estava chegando muito perto. A Alemanha já estava começando a disputar com a Inglaterra quem seria o país hegemônico da revolução industrial, surgindo aí uma rivalidade muito grande entre os dois países. E essa rivalidade é marcada até pela colonização, pelo neocolonialismo, que pra quem não tá ligado, tem aula aí no canal também, vou deixar aí pra vocês, pegar essas visões, beleza? Mas resumidamente, esse neocolonialismo, a galera estava colonizando a África e a Ásia com o objetivo de sustentar a Revolução Industrial, de buscar matérias-primas para a Revolução Industrial. E a Inglaterra tinha muitas colônias, enquanto a Alemanha tinha poucas. Então a Alemanha vai propor uma nova divisão de terras ali da África e da Ásia, para que elas tivessem mais colônias, tirassem um pouco das colônias da Inglaterra. E aí todo esse processo foi gerando muitos conflitos. Então a França também tinha muita colônia, então ela queria tomar um pouco das colônias da França. A Itália tinha pouca também, então a Itália também apoiou a Alemanha, então vai surgindo ali vários conflitos. Além disso, a gente tinha conflitos bem marcantes nesse processo de colonização, nesse processo de neocolonialismo, como a disputa pelo Marrocos, pela China, pela estrada de ferro Berlim-Bagdá, então tinha vários conflitos ali acontecendo que a gente pode chamar de conflitos ocidentais, que de modo geral todos eles estão girando em torno de interesses industriais. Até aqui a invasão da Alsácia-Lorena foi por interesse industrial, porque a Alsácia-Lorena é uma região muito rica em minérios que poderiam ser usados na indústria, beleza? Então é isso, família, muito ligado à Revolução Industrial e ao neocolonialismo. A segunda fonte de conflitos que a gente tem, que são os conflitos eslavos, que está relacionado aí com os povos eslavos, a gente tem, a princípio, vamos entender que os povos eslavos eram uma etnia, um grande povo. Entre eles a gente tinha os sérvios, os croatas, os herzegovinos, os bósnios e alguns outros povos ali que eram considerados eslavos. Inclusive os próprios russos são eslavos também, beleza? Mas a gente está falando muito mais aqui dos eslavos ali da Península Balcânica. Vou colocar um mapa aí para vocês dar uma olhada, pertinho da Grécia ali, certo? Bom, toda essa região durante muitos anos mesmo, foi dominada pelos turco-otomanos. Então vários povos eslavos não tinham sua liberdade porque eles eram dominados pelo Império Turco-Otomano. Mas nesse momento de final do século XIX, início do século XX, família, ó, vai pegando a visão. O Império Turco-Otomano ele começou a se fragmentar, ele começou a se retrair, começou a perder territórios, estava enfraquecendo, família. E aí foi o momento que surgiu muito forte esse movimento pan-eslavista, esse movimento por todos os povos eslavos. E o que eles queriam, família? Eles queriam a criação de um país eslavo, que seria chamado de Grande Sérvia. E inclusive eles eram apoiados pelos russos. Lembra que eu falei que os russos também têm origens aí em povos eslavos? Então eles eram apoiados pelo Império Russo, que tinha essa relação com os eslavos, mas também tinha vários interesses por trás, interesses em áreas de influência ali no mar Mediterrâneo, beleza? Enfim, família,
E aí nesse processo não vai ficar só nisso, não vai ser simples assim, porque tinha outros territórios, outros países que também tinham interesse na mesma região, uma região estratégica ali, beleza? Quem querem ser outros povos? A gente pode destacar aqui principalmente os austro-húngaros. Os austro-húngaros queriam anexar parte desse território eslavo, queriam anexar a Bósnia, mais especificamente, e criar uma coroa tríplice, a coroa chamada de Áustria-Hungria-Bósnia, seria o único país com essas 3 coroas. E aí foi surgindo conflitos. Os eslavos tinham rivalidade contra ambos os povos, certo? Então a gente já tá vendo que já tem vários conflitos aí acontecendo. E aí, por isso, antes mesmo da guerra começar, bem antes inclusive, já vão surgir algumas alianças militares, certo? A primeira delas é a Tríplice Aliança, que surge lá em 1882, que é formada pelo Império Alemão, pelo Império Italiano e pelo Império Austro-Húngaro. Esses 3 impérios se unem formando uma aliança política e militar, já se preparando para alguma invasão, para algum ataque, para alguma guerra, certo? Além disso, surge aí a Tríplice Entente alguns anos depois. Lembrando, essas alianças eram secretas, então os caras não sabiam que da Entente que a aliança tinha feito uma aliança, certo? Então eram alianças secretas. Mas lá em 1909 surge a Tríplice Entente, que unia a França, o Reino Unido, onde está a Inglaterra, e o Império Russo. Então olha que interessante, a Itália e a Alemanha, elas estavam juntas porque elas tinham interesses na questão colonial e industrial, certo, família? E elas eram rivais da França e da Inglaterra. Já o Império Austro-Húngaro, ele estava muito mais ligado, muito mais relacionado aqui aos conflitos eslavos, assim como os russos, e cada um entrou de um lado. Então, olha como foi se unificando os 2 conflitos em um só, foi se unificando tudo para uma única guerra. E isso é a Primeira Guerra Mundial, família, certo? Mas a gente vai chegar lá ainda. Faltava o quê? Faltava um estopim para a guerra começar. Esse período antes da guerra começar, a gente chama inclusive de paz armada, porque estava em paz ainda, mas as alianças já estavam formadas, inclusive eles já estavam se preparando militarmente, beleza? Qual vai ser o estopim para o começo dessa guerra? A gente volta aqui nos conflitos eslavos. O estopim para começar a guerra foi o assassinato do herdeiro, do príncipe, do herdeiro do trono austro-húngaro, o Francisco Ferdinando. Ele estava lá na Bósnia fazendo um comício, falando, mano, ó, a gente vai unificar tudo aqui com a Áustria-Hungria, vamos unificar tudo, vai ficar melhor a vida de vocês, pá. Bem aquele papo de político ali desfilando em cima de um carro. Aí veio, mano, um militante sérvio, tá ligado? O maluco sangue no zóio, ficou nervoso, sangue no zóio quando viu aquela cena, falou, não, mano, a Bósnia é um território eslavo, vocês não vão pegar território eslavo, não. E ele saca a peça, mano, saca quadrado e pá, dispara no peito do Francisco Ferdinando e mata o Francisco Ferdinando ali no meio da rua, no meio do público todo, certo? E esse foi o estopim para a guerra começar, porque aí a Áustria-Hungria vai declarar guerra contra a Sérvia, que é um país eslavo, certo? Já que o militante era um militante sérvio. Mas a Rússia, como defendia os sérvios, falou, não dá, mano. A Áustria-Hungria é um país muito grande, a Sérvia é um país pequenininho. E a Rússia compra a briga da Sérvia e entra na guerra. E aí, quando a Rússia entra na guerra, todo esse sistema de alianças vai começar a se desencadear, vai começar a entrar aí em movimento. Porque a partir do momento que a Rússia entra na guerra, a Alemanha fala, opa, 2 contra 1 não pode. E a Alemanha declara guerra contra a Rússia e declara guerra também, família, contra a França, que até então não tinha nada a ver no BO, mas declara guerra contra a França. Por quê? Porque ela já tinha uma estratégia de guerra toda definida que ela não queria mudar, ela queria atacar a França primeiro, beleza? Então aí a gente começa a guerra e a gente começa a guerra a partir de uma guerra de movimentos, com a Alemanha atacando, invadindo a França. Só que nesse momento que a Alemanha vai atacar a França, ela tinha que passar antes pela Bélgica e acaba invadindo a Bélgica, que era um país neutro no meio dessa treta toda. É o momento que a Inglaterra, que o Reino Unido fala, opa, invadir país neutro não pode. Agora eu entro na guerra contra a Alemanha. Claro, eu tava só esperando um pretexto, tava só esperando um motivo para entrar. E ela entra na guerra também aqui ao lado da Entente, certo? Olha como o sistema foi se desencadeando e todos os países das alianças foram entrando no meio da treta. Falta quem até o momento? Falta a Itália, né, família? Só que a Itália, no meio da guerra, já no comecinho da guerra, aqui falando das alianças ainda, a Itália trai a sua coligação, trai a Tríplice Aliança e entra do lado oposto. Entra do lado da Tríplice Entente, família. Foi mó traíra, mó crocodilagem. E aí, nesse processo, quem chega para somar na Tríplice Aliança é o Império Turco-Otomano, que entra junto com o Império Alemão e com o Império Austro-Húngaro. Certo? Pegou a visão aí? Então, no final das contas, ficou Alemanha, Áustria-Hungria
e turco-otomanos de um lado contra a França, Inglaterra e Império Russo do outro a princípio, beleza? Bom, então como eu já disse, começou com uma guerra de movimentos. A Alemanha tinha um plano montado que eles acreditavam que eles iam invadir, destroçar muito rapidamente a França, depois virar para o outro lado, invadir, destroçar muito rapidamente a Rússia e ia ganhar a guerra muito rápido. Era isso que eles acreditavam, porque eles tinham várias armas novas. O que eles não contavam é que os países inimigos também tinham várias armas novas. E a guerra que eles acreditavam que ia durar 3 meses acabou durando anos, como a gente vai ver. Já logo no ano seguinte, eles viram que não dava para continuar com guerra de movimentos, que morria muita gente muito rápido, era uma catástrofe muito grande. E aí a guerra muda de estratégia. A guerra passa a ser uma guerra de trincheiras. É uma marca da Primeira Guerra Mundial, a guerra de trincheiras. Os caras deitados lá na terra, cavavam buraco, ficavam lá dentro. E as trincheiras eram um ambiente horrível. Quem sabe uma próxima aula aí falando sobre esse assunto, beleza? Bom, como eu disse, tinha muitas armas novas, como tanques de guerra, granadas, tanto de fumaça como de explosões, uso de aviões para jogar bombas, uso de aviões para jogar veneno, gás, metralhadoras, submarinos e o próprio uso dos gases. A Primeira Guerra Mundial é considerada uma guerra muito violenta, muito cruel, muito perversa, principalmente por causa do uso de gases, que eles matavam pessoas aí com armas químicas, como o gás cloro, o gás mostarda, entre outros venenos, inclusive, que eram jogados ali na população com o uso de aviões ou de outros equipamentos, certo? Por isso que a máscara também é um elemento bem marcante ali na Primeira Guerra Mundial. Enfim, família, vamos continuando. A princípio pode parecer que a Tríplice Aliança estava mais fraca. A Itália saiu, entrou o Império Turco-Otomano, que não era lá essas coisas, já estava se fragmentando. Mas não, família, esses países da Tríplice Aliança, também chamados de países centrais, porque eles estavam ali mais pro meio da Europa, eles eram os países que mais venceram batalhas, pelo menos nos primeiros anos, família. E eles começavam a atacar, invadiam e atacavam, eles estavam muito fortes. Alemanha, Áustria-Hungria e Império Turco-Otomano. Ao ponto de, lá em 1917, a Rússia, que estava tomando paulada atrás de paulada da Alemanha, além do que, na Rússia, eles estavam passando também por um processo de revolução interna, então 2 motivos, faz com que a Rússia saia da guerra lá em 1917. Ela peça permissão para sair da guerra. Não é tão simples assim. Ela vai perder vários territórios, como a gente vai ver ainda mais para frente. Mas ela consegue sair da guerra lá em 1917, beleza? No mesmo ano, em 1917, os Estados Unidos finalmente entra de modo direto na guerra. Até então, os Estados Unidos só ajudava de forma indireta, ou seja, levando armas, levando munições, levando comida, suprimentos, através de navios. Então eles ficavam fazendo esse processo, uma participação indireta. Só que só isso já irritava a Alemanha. E a Alemanha tinha uma estratégia, a partir de submarinos, ela tinha uma estratégia de bloquear, fazer um bloqueio continental e evitar que qualquer navio que levasse suprimentos, medicações, chegasse na Europa para estrangular os países da Entente. Então a Alemanha começa, a partir de submarinos, começa a afundar os navios dos Estados Unidos. E é o momento que os Estados Unidos entra diretamente na guerra, ou pelo menos foi o pretexto também para eles entrarem. E o mesmo vai acontecer com o Brasil, família. Eles vão entrar também em 1917 pelos mesmos motivos. Só que o Brasil, nesse momento, não tem tanta importância para nós, certo? Enfim, já logo no ano seguinte, depois que os Estados Unidos e o Brasil entram na guerra, lá em 1918, a guerra chega ao seu fim. Os Estados Unidos teve muito mais tempo para se preparar, claro. Ele criou armas novas, levou armamentos novos, tinha estratégias mais bem definidas, até porque ele ficou anos acompanhando de longe e bolando ali suas estratégias. É o fim da Primeira Guerra Mundial, certo? Enfim, o que vai acontecer no pós-guerra? Que também vai acontecer coisas pesadas, que inclusive marcam as nossas próximas aulas, família. Como eu disse, a saída da Rússia na Primeira Guerra Mundial está diretamente relacionado com a Revolução Russa, que eu vou deixar aí a aula, vocês vão pegar essa visão, certo? Mas e o pós-guerra? Vai ser criada a Liga das Nações. A Liga das Nações era um órgão que queria mediar novos conflitos, para evitar que houvesse novos conflitos daqui para frente. Eles acreditavam que não precisava mais ter guerra. Olha que loucura, a gente sabe que deu tudo errado. Mas esse era o objetivo deles, mais ou menos o que seria a ONU hoje, certo? O ponto principal do pós-guerra que a gente tem que lembrar é a punição que a Alemanha sofreu no Tratado de Versalhes. Os caras se reuniram em Versalhes ali, os países vencedores, consideraram a Alemanha o país culpado de toda a guerra e aí colocaram punições, tributos, indenizações muito caras que a Alemanha tinha que pagar aos países vencedores. Além disso, perdeu suas colônias, perdeu parte do seu território, seu exército foi limitado, não poderia fabricar mais submarinos e um monte aí de punições que sofreu a Alemanha. E até por isso que a Alemanha começa
ficar revoltada novamente contra a Europa e vai ser um dos pontos para a Segunda Guerra Mundial. Mas a gente chega lá, se inscreve no canal aí para não perder nada. Bom, além disso, vamos ter um remodelamento do mapa da Europa e do Oriente Médio, porque a Áustria-Hungria vai ser fragmentada. Então, como eles perderam a guerra, o seu território vai ser fragmentado entre Polônia, Tchecoslováquia, Hungria e Iugoslávia. Então vai surgir vários países novos. O Império Turco-Otomano vai ser desmembrado entre Turquia, Líbia, Síria, Jordão, Iraque e etc. E o próprio Império Russo, para sair da guerra, ele também perde territórios, que se tornam a Finlândia, a Estônia, a Letônia, a Lituânia e outros países ali. Certo, família? Então é isso, a Primeira Guerra Mundial. Espero que tenha ajudado sua caminhada. Se ajudei sua caminhada, fortalece meu correio também, certo? Se inscreve no canal, ativa o sino, curte esse vídeo, deixa seus comentários aí, certo? Faz o pix de R$1 para ajudando nós. E é isso, família. Aquele abraço, fica com Deus e progresso para nós. Oi.